Opa, tudo bom? O nome do anime de hoje é Monster Strike. Homura é um estudante mediano e normal do ensino médio que voltou para sua cidade natal depois de alguns anos. No entanto, há algo estranho que ele não consegue se lembrar do seu passado. Logo após a sua chegada, ele aprendeu sobre um jogo chamado Monster Strike, um jogo de RPG onde você luta com outros jogadores usando monstros reais que vieram de um aplicativo do celular. No entanto, esse jogo não é tão amigável como parece ser. Junto com a sua nova amiga, que se chama Aoi, ele pretende criar um novo time de Monster Strike, desafiando os jogadores com interações sinistras. Essa história começa em Kaminohara, a cidade natal de um jovem chamado Ren Homura. Depois de se mudar por alguns anos, junto com a sua família, ele finalmente retorna para sua cidade. No entanto, por uma razão misteriosa e desconhecida, o Ren de alguma forma não tem lembrança nenhuma do local. A sua vida passada nessa cidade sumiu. Assim que ele e seus familiares chegaram, ele esbarrou em uma senhora idosa quebrando seu celular. No entanto, ele continua tranquilo como se nada tivesse acontecendo, só um celular quebrado. Nesse dia, durante a sua jornada, ele testemunha como as áreas da cidade velha foram renovadas com edifícios enormes e modernos. No dia seguinte, após ser transferido para a escola em Kaminohara, o Rena se apresenta. Lá ele conhece uma jovem chamada de Aoi Misuzawa. Após se conhecerem, eles têm a impressão de já terem se visto antes, mas nenhum deles se lembra de fato do que aconteceu, então não consideram isso importante. Depois da escola, o Ren vai consertar o seu celular. No entanto, ele descobre que um jogo de RPG apareceu nele. De repente, um velho aparece atrás do Ren e ele pega o seu telefone e invoca uma besta gigante parecida com um lobo. O homem começa a atacar o Ren e mal consegue se esquivar dos ataques. De repente, uma voz vem do seu celular dizendo para invocar um monstro da sua autoria Oregon. O Ren seguiu as instruções da voz, mas fica desapontado ao perceber que o monstro que ele invocou é um pequenino monstro que parece ser muito fracote. Eles se esquivam dos ataques da besta, e o Oregon fica muito bravo ao ponto dele revelar que ele é o príncipe do mundo dos monstros. Ele estava aqui para treinar o Ren para ele virar um lutador de primeira classe. Além disso, Oregon também ensinou a ele como lançar um ataque com uma técnica. Mas acontece que um tipo especial de anel é necessário para executar corretamente a técnica. De repente, uma menina aparece do nada e atordoa o velho com um chutão na cara. Ela passou a mão no anel e jogou pro Ren. Ao equipar o anel, o Ren se transforma em outra pessoa, revelando que as suas memórias foram recuperadas. Ele derrota o lobo com um único ataque, alegando que o monstro age por si mesmo. Quando a batalha termina, a transformação do Ren também desapareceu, deixando ele e o Oregon confusos e com ainda mais perguntas do que estava acontecendo. Por outro lado, a menina promete contar tudo no outro dia. O Ren estava sendo obrigado a levar o Oregon para sua casa. Ele se torna invisível para não causar problemas. No dia seguinte, na escola, o Ren e o Oregon se sentam com a Aoi e ela explica que o Monster Strike é um jogo popular nessa área. Porém, ultimamente, mais e mais monstros têm aparecido fora das áreas de combate designadas, e ela acrescenta que mesmo Oregon estando presente ali, sem uma batalha estar acontecendo é um pouco estranho também. Mais tarde naquele dia, o Akira, que é outro colega de classe que também joga ataques de monstros, vê o Ren com um anel. O Aoi explica que foi ele quem deu o anel ao Ren, acrescentando que pertencia ao Hamura, o ex-líder do Monster Strike. A Aoi convida o Ren para assistir a uma batalha de monstros com uma luta durante a noite. Lá, o Ren fica perplexo. A multidão assiste com espanto tudo aquilo. Ela explica o mecanismo por trás do jogo. À medida que a batalha cresce mais e mais, o Ren fica hipnotizado e pensa que, ao contrário do incidente de ontem, essa é uma maneira segura de aproveitar esse jogo. E ele afirma que quer tentar. No entanto, ele é parado por um menino que avisa que esse jogo deve ser jogado em equipes de 4 ou o time pode ficar em grande desvantagem. Ela também acrescenta que por conta da situação, ela decidiu parar de jogar, apesar do seu amor por ele. Só que no entanto, a sua paixão e amor foram reacendidos pelo Ren depois que ela viu o que ele fez ontem. Comovido com a história, o Ren decide começar um time de Monster Strike para que eles pudessem jogar juntos. Enquanto a luta termina, todos decidem voltar usando um atalho dentro da parede, mas de repente eles são bloqueados por uma barreira invisível, revelando que eles foram presos aqui por outros jogadores de Monster Strike. Pegos de surpresa, eles ficam chocados com os inimigos que invocam seus monstros de ataque. O Ren estava prestes a ser destruído por eles, mas é salvo pela Aoi, que o tira do caminho. Sem proteção, eles decidem correr para o outro lado do andar e se refugiar atrás de uma escada rolante.
Enquanto eles finalmente conseguem um momento para pensar, eles exploram as opções que eles têm e discutem o que eles devem fazer para evitarem de serem mortos. Aoi decide convocar a sua medalha da Raposa Monstro para combater seus inimigos. No entanto, é revelado que os monstros dos caras não levam dano algum. O Oregon também pede a Ren para ajudar ela na luta. Isso faz ele se transformar mais uma vez. Como resultado, ele derrota 2 dos seus oponentes com um único ataque. O inimigo, furioso pelo que aconteceu, usa o movimento combinando o ataque e a situação estava bem complicada. À beira da derrota, a situação parece ser sombria. No entanto, eles têm que escolher o que fazer. Aoi lança um ataque, mas novamente falha em causar algum dano. Em resposta, os oponentes também lançam um ataque no Ren, que mal consegue sobreviver a essa situação. Então um outro monstro apareceu, e foi revelado que o Akira estava aqui para ajudar eles. O Akira se junta à batalha, enquanto de repente ele revela que ele pode saber algo sobre o Ren na sua transformação. Graças ao Akira, eles vencem facilmente a batalha. No entanto, seus poderes parecem estar delirando um pouco e parecem confusos. Após uma breve investigação, eles descobrem que essas pessoas estavam em algum tipo de hipnose e não se lembram de nada do que aconteceu. Depois de escapar de tudo isso, eles foram comer e discutem sobre o que tinha acabado de rolar. Durante a conversa, o Oregon também expressa como o estado dos seus inimigos hoje era semelhante ao velho que os atacou no dia anterior. O Ren sugere apenas deletar o jogo, no entanto ele é convencido pela Aoi e pelo Oregon principalmente a não fazer isso. A Aoi também decide se juntar ao Ren, criando o seu novo time. Um dia depois de passar um tempo na piscina, a Aoi encontra um chifre vermelho emergindo da água enquanto ela estava nadando. Ela reconhece o Oregon e pega ele nos braços, enquanto o Ren só estava observando ela à distância. Quando ela termina, eles se encontram do lado de fora, onde a Aoi revela ter lido sobre a batalha que se aproxima. Ela afirma que quer fazer o Akira se juntar à sua equipe. Todos ficam tentando fazer isso acontecer, mas sem sucesso. Enfurecido pela rejeição dele, a Aoi decidiu ir falar com ele, pedindo diretamente a ele para se juntar à equipe dela. No entanto, o Akira afirma que nunca mais se juntará a outro time. Quando eles perguntam por quê, o Akira só recusou e de repente ele afirma que é porque ele não pode aceitar o Ren usando o anel de ataque do Hamura. Como resultado, o Ren devolve o anel pro Akira e vai embora. A Aoi desistiu do Akira e voltou a sua atenção para outra pessoa, a famosa Minami Wakaba. Quando eles chegaram ao Coliseu, eles assistiram uma batalha da qual ela estava participando. Lá o Ren assiste a Minami esmagar todos os seus oponentes com facilidade. No entanto, durante a luta, eles notam que a Minami estava agindo de uma forma bastante estranha, e os seus olhos brilhantes em vermelho ficam bem destacados. Parecia muito com os caras que estavam hipnotizados que eles enfrentaram. Eles decidiram contar a ela. A Aoi também informa que a Minami, fora do Coliseu, é uma garota doce e gentil. No jogo, é muito má. Finalmente, eles se encontraram em uma cafeteria onde a Minami estava causando uma confusão lá dentro. Eles se apresentam a ela e a Aoi pede para ela se juntar ao seu time de Monster Strike. Mas ela enlouquece, se gabando da sua força e alegando que vai rasgar eles em pedaços. Depois disso, a Aoi foi até o seu pai falar sobre o comportamento estranho da Minami. De repente, o Taiyo, que é um outro aluno da escola, vem correndo para a loja. O Taiyo anuncia que a Minami estava carregando vários vídeos recentes e a Aoi viu o vídeo e não quis mostrar para ninguém e até quebrou o celular. No entanto, o Ren pegou seu celular e viu o vídeo. Lá, ele descobriu que era uma filmagem dele olhando ela de maiô à distância. Até o Ren ficou envergonhado por isso. O pai da Minami fala que pode não ter sido a Minami que postou o vídeo. E de repente, enquanto ele continua a defender a sua doce filha, a Minami entra na loja anunciando em voz alta que foi ela quem postou o vídeo. Além disso, ela acrescenta que a única maneira de fazer ela excluir era derrotando ela em uma luta de Monster Strike. Aqui eles confirmaram que a Minami estava hipnotizada por alguém. Quando a batalha começa, a Minami convoca monstros. Logo após o início da batalha, o Ren percebe que não possui um anel porque ele entregou pro Akira. O Ren é incapaz de usar seus monstros com toda a sua força. No entanto, todos eles convocam as suas bestas usando trabalho em equipe e movimentos combinados para causar dano. Em resposta, a Minami lança outro ataque. Ele se dirige para as flores do café e o Ren tem uma pequena lembrança. Ele corre para impedir o ataque. Aqui foi revelado que foi a sua falecida mãe vietnamita que plantou elas. A Minami não liga e manda outro ataque, mas a Aoi interrompe ela. Quando a luta para, eles vão dar uma olhada no Ren,
que estava gravemente ferido, mas ele conseguiu proteger as flores. Além disso, a Minami também sai da sua hipnose depois de perder. A Minami pede desculpas pelo que aconteceu e agradece. Enquanto isso, 3 figuras ameaçadoras estavam observando eles de longe.